a todos. Quero cumprimentar os irmãos do grupo de Estudos Espíritas Iluminação Crística, o GEIC, em especial na pessoa de Adeildes, que todos possam estar bem, que Jesus nos abençoe, que possamos fazer esse trabalho de esclarecimento da palestra virtual do dia de hoje, online, sobre mediunidade e obsessão, que possamos aproveitar, que possamos realmente tirar algum esclarecimento desses momentos e que saiamos aqui melhores do que aqui chegamos. Bom, a gente vai falar de mediunidade, né? A princípio, mediunidade e obsessão. A princípio, vamos tratar do tema mediunidade para entender de que maneira que nós podemos compreendê-la também a partir da obsessão e chegar à conclusão, no fim, de que modo podemos utilizar a mediunidade de forma mais profícua e de forma que não sejamos atrapalhados pelo fenômeno da obsessão. Médium, na verdade, é todo aquele, em latim, médium quer dizer intermediário. Médium é todo aquele que tem a capacidade de intermediar os espíritos e os homens. É uma faculdade orgânica que todos nós temos, em maior ou menor grau de desenvolvimento. Não constitui um privilégio exclusivo de ninguém. Todos possuem, mesmo que sejam pequenos rudimentos dela. A gente pode dizer que todas as pessoas são mais ou menos médiums. É uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Muitas vezes nós vemos pessoas com uma grande mediunidade e interpretamos que aquela mediunidade possa representar um espírito evoluído, um espírito superior, mas na verdade é uma faculdade desenvolvida ao longo de séculos, de milênios, mas não tem também relação. Muitas vezes, a grande maioria dos médiuns são espíritos comprometidos, que têm na mediunidade uma grande oportunidade de refazer sua caminhada e de utilizar essa ferramenta em prol de todos nós, em prol da humanidade de uma forma geral. A humanidade, ela sempre existiu. Aliás, desculpe, a mediunidade sempre existiu, né? A humanidade, desde o momento que começou a se organizar em tribos, passou a ter aquelas pessoas dentro da tribo que eram xamãs, uma espécie de sacerdote, de médico, de curandeiro, de conselheiro, de adivinho. Esses xamãs, de uma certa maneira, eles faziam movimentos com as mãos, faziam a fricção, o sopro para curar feridas. Então eles eram um misto de sacerdote, porque entendiam-se que eles tinham algum tipo de relação com o universo sobrenatural e com as forças da natureza. Acabavam por se transformar num líder espiritual daquela tribo e tinham funções de sacerdote também, né? E tudo isso começa, a percepção do ser humano, do mundo espiritual, ela vem de longa data, porque há uma simbiose, a alma amedrontada diante da morte, ela se vale da receptividade daqueles que lhe choram a perda para permanecer próximo, colada, principalmente nos tempos longínquos, naquela época primitiva, onde o ser humano não podia ter ideia de um plano espiritual, de algo além do plano terrestre material. Quando os espíritos desencarnavam, eles permaneciam ali, próximos daquele grupo que eram os seus afetos, que eles tinham costume, se sentiam seguros ali, e dessa forma havia outros que podiam ter essa percepção. Então a mediunidade vai sempre existir, como essa faculdade inerente ao ser humano, sempre esteve presente na história da humanidade. De acordo com a época e com o povo, ela foi tratada de formas diferentes. O homem primitivo fazia essas práticas ritualistas,
Na Índia, nós temos os Vedas, aquela crença na existência, a evocação do que eles chamavam Pitris, que eram os espíritos que vivem no espaço. Na China, eram a evocação dos espíritos ancestrais. No Egito, eram os magos dos faraós, que eram subordinados aos sacerdotes. Os sacerdotes, na pirâmide social da Índia, no topo dessa pirâmide havia o faraó, e logo abaixo, no segundo degrau dessa pirâmide, estavam os sacerdotes, que tinham uma importância muito grande na cultura do Egito, né? Isso a gente está falando de 5.000 anos atrás no Egito, de 4 a 6.000 anos atrás na Índia. Na Grécia, a gente tinha as pitonisas, né, que entravam em transe e pronunciavam palavras sem nexos, que eram essas palavras interpretadas por aqueles sacerdotes. No Império Romano, em Roma, tinham as sibilas, eram essas mulheres também, assim como as pitonisas, mulheres oraculares que interrogavam os espíritos. Então a mediunidade sempre esteve presente conosco ao longo da história. Na Idade Média é que, de uma certa maneira, ela foi um pouco reprimida pelo desconhecimento das leis que regulam esse fenômeno. A Idade Média se acreditava que a mediunidade era um sintoma de loucura ou bruxaria. Então as religiões proibiam o seu uso, invocando texto bíblico e, de uma certa maneira, tentavam reprimir a mediunidade a partir de colocar as pessoas que a praticavam, rotularem como bruxas e colocarem nas fogueiras. Mas assim, o que a gente observa é que a gente, estudando os povos, os costumes de todos os povos, de toda essa união de pessoas, todas as sociedades, em qualquer tempo, a gente pode deduzir que a população invisível sempre se envolveu no modo de pensar e nos atos das comunidades e da humanidade, né? Sócrates, ele tinha um espírito que o aconselhava, que ele chamava de Daimon. Maomé, fundador do islamismo, dizia que conversava com um anjo. Joana d'Arc também dizia que ouvia as mensagens de São Miguel e São Gabriel, e por elas ela tomava suas decisões, né? Dante Alighieri, da Divina Comédia, que fazia suas viagens ao astral ou umbral, onde vai demonstrar aquele inferno dantesco chamado, né, o inferno umbral, bem complicado, onde ele foi levado por um guia espiritual. Shakespeare e Victor Hugo eram inspirados por espíritos. Victor Hugo, tive a oportunidade de ler a biografia. Victor Hugo, com 10 anos de idade, talvez até menos, 9 a 10 anos de idade, ele brincava com os irmãos e com muita alegria, porque ele, quando ia dormir, com a tarefa de fazer um poema no dia seguinte, ele acordava no dia seguinte com o poema todo estruturado, pronto, com aquelas rimas, com aquelas métricas do poema, todo já pronto na sua cabeça. Então, sempre a mediunidade e essa capacidade que nosso espírito tem de acessar o plano espiritual e, nesse plano espiritual, interagir, buscar conselhos, buscar orientações e fazer essa troca, às vezes até uma inspiração direta, quase que uma psicografia, sempre funcionou para que o plano espiritual interagisse com a gente. Não somos duas humanidades, né? Somos uma só humanidade, a terrestre, encarnada, e aquela humanidade dos desencarnados. Estamos aqui hoje preparando o terreno para que os desencarnados amanhã aqui estejam. Então há sempre uma cooperação, há sempre um auxílio, de uma certa maneira, quando eles nos auxiliam de forma individual, eles estão também produzindo
o bem para a sociedade e para a humanidade como um todo, essa humanidade que eles amanhã aqui estarão conosco, participando, né? Bom, e depois daquela repressão da Idade Média, houve, então, no século XVIII, 1840, 50, todo o fenômeno das mesas girantes e todos aqueles fenômenos para que, então, pudéssemos ter contato com esse plano espiritual de uma forma mais ampliada, né? E Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec, passa a estudar esses fenômenos e passa a colocar para nós a mediunidade a partir de critérios científicos, para que pudéssemos, então, ter uma relação, nos relacionarmos com a mediunidade a partir de critérios bem estudados, bem definidos, para que tivéssemos, então, segurança nessa nossa relação com o mundo invisível, né? O pensamento, a partir do momento que nós realizamos nossa trajetória enquanto princípio espiritual, nossa trajetória evolutiva, em determinado momento nós conseguimos conquistar a nossa individualidade, a fase hominal, onde a gente passa então a deter a capacidade de ter pensamento contínuo, de forma ininterrupta. Nesse momento, então, começa um fenômeno que é chamado mentossíntese, diz André Luiz para a gente, né? Baseado em trocas. É a alma emitindo as próprias ideias e radiações, porque nós vivemos num mundo de vibrações. O nosso pensamento, na hora que nós pensamos, nós estamos arrojando para fora de nós ondas magnéticas, eletromagnéticas, radiações que têm a capacidade de modelar formas, têm a capacidade de transmitir ideias, pensamentos, conteúdos. E essas ideias, essas radiações que nós emitimos vão atingir os outros que conosco convivem, que detêm também essa capacidade do pensamento contínuo. E por nossa vez, nós também vamos assimilar, receber deles as radiações e as ideias, e assimilar ou não esse mundo, essa seleção nós vamos fazendo a partir daquelas ideias que são arrojadas de nós e são recebidas por nós vamos fazendo essa seleção daquilo que queremos seguir. Então, o pensamento é uma secreção do espírito, é uma força sutil e inexaurível. Não paramos nunca de pensar, em nenhum momento nosso pensamento é interrompido. Nós estamos sempre produzindo pensamentos, emitindo radiações, ondas. E onde há pensamentos, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, por essa condição de nós fazermos as escolhas daquelas que nós queremos assimilar ou não, onde há correntes mentais, há associação. Toda associação é uma interdependência. Eu me associo à ideia do outro e o outro também se associa à minha ideia, então, de uma certa maneira, nós estamos interligados. Há uma interdependência entre eu e o outro, cujas ideias compartilhamos. E uma influenciação recíproca. A minha ideia influencia no pensamento do outro, a ideia dele vai influenciar no meu pensamento. Então é dessa forma que a gente tem sempre que pensar sobre essa questão importante que é a sintonia. Porque, de acordo com as coisas que nós falamos, que gostamos nessa vida, nós entramos em sintonia com as criaturas encarnadas e desencarnadas. A partir das nossas ideias e das nossas intenções, nós estabelecemos essa condição de estarmos próximos, porque sintonia em grego, sim, significa aproximar-se, estar próximo. Então, de acordo com aquilo que gostamos, que falamos, as nossas ideias e as nossas intenções, estabelecemos sintonia nesse sentido de estarmos próximos daqueles que pensam como nós, daqueles que também têm
as mesmas intenções que nós temos. E assim, aproximados psiquicamente, as mentes simpáticas nossas e daqueles que pensam como nós, encarnados ou desencarnados, passa a haver uma influência de um sobre o outro. Semelhantes atuam com os seus semelhantes. E como os seus semelhantes? Não só com, atuamos também como os semelhantes. Então, se por conta das ideias e das intenções nós nos aproximamos psiquicamente de criaturas nobres, como é o caso aqui na doutrina espírita, quando nos aproximamos psiquicamente da leitura dos livros escritos por Emmanuel e Chico Xavier, nós estamos fazendo uma aproximação psíquica deles, nós estamos compartilhando dessas ideias. E se estamos compartilhando ideias que também são ideias de criaturas nobres, de espíritos evoluídos, superiores, melhor para nós. Mas, por outra parte também, se nos aproximamos a partir das nossas ideias e das nossas intenções de espíritos que também têm ideias e intenções negativas, viciosas, atormentadas, pior para nós. Então, a questão da sintonia, ela é fundamental, ela é de grande importância para falarmos também da mediunidade. Vou fazer um break antes de entrarmos diretamente aqui no assunto obsessão, porque a gente já deu toda essa introdução, já falamos um bocado sobre a mediunidade, então a gente agora vai começar a tentar falar sobre obsessão, dividindo, classificando, explicando o que seria a obsessão. Entre uma coisa e outra eu quero contar uma história. Uma história está escrita no livro Estante da Vida. Essa história é um capítulo onde tem o título A Arte de Elevar-se. Conta a história de uma pessoa que estava um pouco insatisfeita, um pouco decepcionada com o planeta Terra, com as condições da vida aqui na Terra que ele vivia, e os amigos, e todo aquele entorno dele, tudo aquilo que tinha em volta dele, que fazia parte da sua vida. Ele estava um pouco decepcionado quando então um guia resolve contar para ele uma história. O guia vai lhe dizer que um homem trabalhador, depois da morte, por conta de um certo relaxamento espiritual, foi colhido nas redes de Satanás e desceu aos infernos. Depois, mas como ele era muito acostumado ao serviço ativo, a estar sempre fazendo alguma coisa em prol de alguém, depois de algum tempo ele se esqueceu daqueles poços vulcânicos, daquelas labaredas de fogo que o cercavam, e sentiu fome daquele trabalho benéfico em prol de alguém. E começou então a se afastar daquele local onde estava de uma certa maneira fixo, e começa a andar, começa a buscar alguma coisa, quando ele encontra um diabo menor com um braço deslocado. Ele vai em socorro e ajuda a recolocar o braço daquele diabo menor no local. Ele vê um armário que guardava velhas tridentes, quase caindo. Ele vai lá e ajusta o armário para que não caísse, coloca o armário novamente em equilíbrio. Ele vê uma sereia perversa com a túnica dela rasgada, em uma condição ruim, e ele alega que ele tinha trabalhado no Instituto de Beleza aqui na Terra e ajuda ela para reparar aquela túnica da sereia perversa. E um dos grandes de Satanás, inclusive, que tomava conta daquele burgo, vai lhe solicitar serviço num caso difícil, e por esse trabalho e pela obediência que ele tinha, ele se fez querido de todos ali naquelas trevas onde estava. Desde então, para o assombro de todos, o padrão de sofrimento naquele inferno começou a baixar. As coisas começaram a ficar melhores ali.
se alterou de tal maneira que o próprio Satanás foi em pessoa observar aquela mudança. Depois de informado tudo o que estava ali acontecendo, ele ordenou que aquele trabalhador que lá estava fosse expulso daquele inferno, em direção ao reino da paz. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que pensar. Nós estamos também aqui na Terra, numa situação de dificuldade, convivendo com muitos problemas, com muitos desequilíbrios, mas a gente tem que realmente colocar nossas mãos no trabalho e tentar fazer aquilo que melhor já conseguimos fazer, porque, como diz a conclusão, no inferno pense, fale e faça como se fosse o céu, e você será enviado, expulso do inferno e em direção ao paraíso. Assim que nós devemos fazer. Trabalhar ao máximo para que sejamos expulsos de qualquer inferno, de qualquer umbral e em direção ao paraíso. Bom, vamos entrar na obsessão. O que é a obsessão? Como essas mentes trocam essas energias, essas radiações umas com as outras, a obsessão é uma ação persistente de um espírito que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Com a sua força magnética, com a força do seu pensamento, ele vai exercendo uma ação persistente sobre algum de nós. A obsessão é o domínio de uma mente sobre outra mente. Às vezes, diz Kardec, sem sinais exteriores perceptíveis, mas que vai evoluindo até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Inteirados lá dos pontos vulneráveis das vítimas, eles segregam determinados produtos química espiritual para, então, poder auxiliar no seu domínio, na sua condição de influenciar o outro, né? Na verdade, a causa das obsessões é porque a maior causa das obsessões são os ódios, são as vinganças, porque nós somos constrangidos a viver no centro das nossas criações. A conta do destino, ela nos é apresentada e foi criada por nós mesmos. A obsessão sempre resulta de uma imperfeição moral que nós carregamos. E essa imperfeição costuma ser muito bem aproveitada por aqueles. Quando Kardec coloca a ação de um espírito mau, exerce sobre um indivíduo, a gente tem que, hoje nós já temos conhecimento, temos que ampliar, que nem sempre os obsessores são espíritos que são piores do que nós. Muitas vezes são, inclusive, melhores do que nós. Nós fomos o mal da história. Nós fomos o mal do conjunto. Mas eles se equivocam no sentido de que não compreendem que tudo que nos acontece é fruto de uma causa que nós temos. Se nós podemos ferir alguém, é porque alguém tinha um débito kármico, um débito a ser ressarcido em função daquilo. Mas não nos isenta. Nós temos toda a responsabilidade, nós temos que fazer a reparação daquele erro que nós produzimos, tá certo? Então, é sempre uma imperfeição moral daquele que está obsediado que permite que a obsessão ocorra. E, em função de uma imperfeição moral, nós devemos fazer uma oposição também moral, né? A obsessão pode ser kármica, pode ser esse problema kármico de ódios que nós deixamos no passado, pode ser também moral. Nós gostamos de coisas que não são morais, que são imorais. Nós gostamos do crime. Então, obviamente, estaremos sempre acompanhados daqueles obsessores que também gostam do crime, sem que tenham uma causa kármica. Pode ser também um problema de contaminações. Nós andamos em ambientes complexos de desequilíbrio e com a nossa mente também sem estar resguardada e preservada na prece, porque os ambientes também influenciam.
Nos ambientes, nós às vezes encontramos companhias que não são aquelas que gostaríamos de escolher para andarem aos nossos lados. Problema de sintonia, porque muitas vezes nós acolhemos algumas companhias que não deveríamos acolher, mas se, de um modo geral, nós conseguíssemos andar com o nosso pensamento mais equilibrado possível, não permaneceríamos com esta companhia equivocadamente trazida para nós, para perto da nossa vida. No Livro dos Espíritos, na questão 567, porque onde nós estamos, Paulo já dizia, nós vivemos cercado de uma nuvem de testemunhas. Dizia talvez no sentido físico, né? Porque estamos sempre com as pessoas nos observando, principalmente os inimigos. Os inimigos são os que mais nos observam, aqueles que não gostam de nós, né? E eles também são a maior ferramenta para a nossa evolução, porque quem gosta de nós tolera nosso erro, não nos alerta, permite que a gente continue, às vezes, reproduzindo o erro, muitas vezes, e aqueles que não gostam de nós estão sempre atentos aos nossos equívocos, e esses são os nossos professores. Esses realmente nos ajudam. No Livro dos Espíritos, a 567, pergunta se os espíritos se misturam em nossas ocupações e em nossos prazeres. E a resposta é que os vulgares vão estar sempre ao redor de nós e tomando parte muito ativa nesses nossos prazeres e nessas ocupações fúteis, excitando ou moderando paixões. Vai perguntar, na 459, se eles influenciam os nossos pensamentos e ações, já que eles estão sempre sem cessar ao nosso lado, eles influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta é muito mais do que credes. Frequentemente, eles vos dirigem. Agora, é importante que a gente compreenda como que eles nos dirigem. Eles não nos pegam pelo braço, eles não realizam uma força física para fazer a direção das nossas atitudes. Tanto que na 525 pergunta, eles influenciam os acontecimentos em nossa vida? E a resposta é, seguramente influenciam, pois eles vos aconselham. Então, de uma certa maneira, os espíritos nos dirigem. De que maneira? Pelo pensamento. Lançando à nossa mente as suas ideias, as suas propostas. Mas nós temos a capacidade de acolher ou não. Nós temos essa possibilidade, está conosco o livre-arbítrio, de aceitar as sugestões ou não. Aceita a sugestão, a responsabilidade também passa a ser toda nossa, porque nós fizemos essa escolha. Nós adotamos a posição de aceitar, porque da mesma maneira que os obsessores nos lançam ideias equivocadas, ideias para produzir dificuldades em nossas vidas, ou até os fúteis e os vulgares, os espíritos superiores, nossos anjos guardiões, também sempre estão lançando até nós ideias positivas, ideias para a nossa evolução e o nosso crescimento. E a gente está sempre nessa posição. Nós vivemos no mundo, quando adquirimos esse pensamento contínuo, nós entramos no reino do livre-arbítrio. Cabe a nós fazer as nossas escolhas e cabe a cada um de nós também assumir a responsabilidade pelas escolhas que fez. O pensamento da gente e essa nossa condição de escolher, aquilo que nós mantemos em nosso pensamento é que vai realmente definir a trajetória da nossa vida. A gente pode ler um livro espírita, a gente pode estar aqui agora ouvindo essa palestra, e obviamente que aquele livro que a gente leu vai ter uma certa influência sobre o nosso pensamento. Ouvir essa palestra agora, algumas ideias aqui lançadas, vão também produzir alguma influência no nosso pensamento, mas na verdade aquele pensamento de forma mais global
é o fator principal. Aquilo que eu penso diariamente, o tempo todo, aquela ideia que eu carrego comigo durante todo o tempo, é essa que realmente vai produzir impacto no meu corpo mental. Sou eu que tenho a capacidade de fazer alteração e modificar. Porque as ideias que chegam têm um peso muito pequeno em cima daquilo que eu acredito, em cima daquilo que está já formatado na minha mente. Então a gente tem que fazer esse trabalho de autoconhecimento para saber aquilo que nós carregamos como ideia geral da nossa existência, aquilo que nós carregamos como um plano existencial para a nossa vida, e é isso que vai realmente alterar a nossa existência, né? Bom, os tipos de obsessão são 4 tipos, 4 ou 5 tipos, né? A gente começa com a obsessão simples. A obsessão simples é um indivíduo que é perturbado por ideias infelizes, é aquele espírito que chega perto da gente e lança uma ideia infeliz, né? E que, às vezes, permanece de forma tenaz por muito tempo, tentando impor essa vontade, essa ideia dele sobre nós, né? Essa é a obsessão simples. É simples porque essa vontade que ele tenta impor ou tenta lançar sobre nós temos a capacidade de aceitar ou não. Podemos nos livrar pela imposição do nosso próprio querer, da nossa própria vontade. Então passa a ser uma obsessão simples, porque nós recebemos aquela ideia e temos a condição de nos livrar daquela imposição, daquela ideia, pelo nosso próprio querer, por aquilo que a gente acredita de forma vibratória. Na verdade, são frequências. A obsessão simples acontece porque são frequências vibratórias distintas. Eventualmente, eu baixo a minha frequência vibratória e há uma aproximação eventual entre a minha frequência e aquela frequência daquele espírito que lança uma ideia negativa, mas eu consigo retomar logo, nós temos frequências vibratórias distintas, eu já logo vou retomar aquela minha frequência que é a frequência padrão de meu pensamento, e aí eu vou poder me libertar, né? O obsidiado na obsessão simples, ele permanece no pleno uso das suas faculdades mentais. Ele reconhece, às vezes, o absurdo que ele fez, baixou a vibração, falou uma besteira, fez uma coisa equivocada, mas reconhece, nossa, por que eu fiz isso? Porque ele já volta à sua condição vibratória normal, e aí ele já se restabelece, já se afasta daquela condição de obsessão que ele tenha eventualmente passado. Depois nós temos a condição da fascinação. Essa é a pior das obsessões, porque é uma ilusão produzida por um espírito sobre o pensamento, sobre o nosso pensamento, mas de uma certa maneira nós adotamos aquela ilusão, nós gostamos daquela ilusão, e aí a gente paralisa o nosso raciocínio em relação àquela ilusão. E a gente então se convence daquela ilusão e permanece convencido dela. Então a fascinação é muito perigosa porque é uma ideia que um espírito obsessor lança para a nossa mente, mas é uma ideia que nós equivocadamente paralisamos o nosso raciocínio, nós aceitamos aquela ideia e vamos então conduzir a nossa existência acreditando que aquilo é a plena verdade e que estamos corretos, estamos certos daquilo, sem fazer uma análise crítica. É uma influência sutil, ela é traiçoeira, ela é quase que imperceptível, aquela ideia vai se formatando aos poucos em nossa mente. Então, na verdade, o problema mais grave da fascinação, nesse tipo de obsessão, que é a fascinação, é porque o fascinado ele não se considera enganado. As frequências vibratórias, que eventualmente sejam distintas, elas vão se ajustando, vai havendo um acoplamento, uma conjugação de propósito e acabamos, de uma certa maneira, totalmente iludidos no processo da fascinação.
Depois tem a subjugação, que é um grau mais avançado da obsessão, porque é uma subjugação moral e corpórea. Pouco importa o que se pensa, o obsessor controla os movimentos da pessoa como uma marionete. É um envolvimento que produz um envolvimento magnético, uma intensidade magnética, uma força magnética tão grande que produz uma paralisação na vontade da vítima. E o espírito controla a vontade da vítima, mas por um tempo reduzido, por um pequeno tempo. É uma depressão que você entra, fica 2, 3 dias ali naquela depressão, aquele sentimento de tristeza, de alheamento. Então, mas aí você já se recupera. Há um acoplamento magnético, mas ele é intermitente. Uma identificação de frequência com a posterior desidentificação. Então já é um grau mais avançado, porque você realmente passa durante um tempo sofrendo o efeito daquela obsessão em função de uma energia também muito mais poderosa do espírito e que você às vezes é constrangido por aquela energia e você já precisa até de uma ajuda para que você possa sair dessa condição de depressão. E aí nós temos a outra classificação, que é a possessão. Possessão com subjugação, né? A possessão, em vez de... é como se fosse aquela subjugação, mas assim, em vez de, na subjugação, o espírito impõe aquela vontade, mas ele está ainda, de um certo modo, exterior. Não há um acoplamento, há uma identificação, uma desidentificação. Na possessão, em vez de atuar exteriormente, né, o espírito livre substitui o espírito encarnado. De uma certa maneira, é uma dominação completa, física e moral. Ele se serve do corpo do obsediado como faria do seu próprio corpo. É um domínio magnético, uma dependência absoluta entre a alma e o espírito obsessor, né? No mundo maior, a gente tem o livro de André Luiz, No Mundo Maior, a gente tem um exemplo bem interessante desse tipo de obsessão, essa possessão, que é o caso Pedro Camilo. Não vou detalhar o caso, depois, se vocês quiserem, vocês aprofundam, porque a gente não teria como detalhar, mas assim, o Pedro está num hospital e André Luiz e Calderaro vão visitá-lo e quando chegam veem o Camilo, o espírito, totalmente entrelaçado. Os dois estão totalmente entrelaçados, mutuamente, desde o tórax até a cabeça. Pareciam que visceralmente eles estavam unidos assim, um ao outro. E como se fossem prisioneiros também dos mesmos pensamentos, das mesmas comoções e dos mesmos sentimentos. Esse é o caso da situação da possessão, que tem um resultado fabuloso no livro Mundo Maior, em que a gente vai conhecer lá Cipriana, que vai demonstrar a força do amor. Isso é um tipo de situação que precisa de uma energia, porque se você, André Luiz, até pensa que poderia fazer algum tipo de atitude no sentido de fazer a separação daqueles espíritos, é uma situação em que há uma união tão grande que a separação só pode ser realizada por uma força espiritual muito superior que possa ajustar as dificuldades, porque senão se pode até levar ao desencarne de um paciente. E a gente tem também a autoobsessão. A autoobsessão somos nós mesmos produzindo a obsessão em nós, né? Porque a ideia é um ser organizado pelo nosso espírito, de modo que o ser encarnado pode ser perseguido, inclusive, por si mesmo. A gente tem exemplos do caso do escritor desencarnado, né? Um escritor desencarnado, ele produzia ideias e escrevia ideias tão complicadas para a humanidade que
aquelas ideias tomaram corpo nele e criaram imagens vivas que o atormentaram depois da desencarnação, né? Então, a natureza da obsessão é a seguinte: a obsessão pode ser de encarnado para encarnado. Então, não precisa de um espírito desencarnado. Nós podemos ter a obsessão de encarnado para encarnado. Temos o caso Anésia e Jovino, em que Jovino tinha uma relação extraconjugal e aquela senhora, aquela moça com quem ele se relacionava fora do casamento, ela quase que desdobrava e seu espírito aparecia na casa de Jovino, e ela e Anésia, como se as duas tivessem uma briga, estivessem tendo uma briga, e as duas encarnadas, havia uma condição de obsessão estabelecida entre as duas, né? Era uma dominação telepática que aquela moça fazia no Jovino, e a Anésia acabava, de uma certa maneira, tendo a percepção daquela dominação telepática e queria, de uma certa maneira, fazer o confronto, né? O confronto nunca pode ser a partir da força, né? Isso que a gente vai aprendendo aos poucos, né? De encarnado para desencarnado. Temos casos até interessantes. Temos o caso Libória e a esposa, no livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Em que a esposa vai Libório desencarna, a esposa vai num centro espírita para pedir para que o marido desencarnado pudesse ser afastado dela, e depois o livro vai demonstrar que era ela quem desdobrava e não deixava ele seguir com tranquilidade no plano espiritual, né? Então era uma obsessão de encarnado para desencarnado. Temos a obsessão de desencarnado para desencarnado, são inúmeras, né? Todas as populações umbralinas naquelas regiões que são conhecidas como abismos e trevas vivem essas condições de obsessão de desencarnado para desencarnado. E temos de desencarnado para encarnado, que é a mais comum, aquela que a gente gosta de, que a gente conhece, que a gente trabalha nas casas, nas sessões mediúnicas, nas casas espíritas, né? Um caso especial é entre a Terra e o Céu, é Odila e Zulmira, né? Que Zulmira casa com Armando, né? E a esposa desencarnada começa a ficar com ciúmes e começa a produzir uma obsessão ali. Então são muitos os casos. No Ação e Reação a gente tem também Silas vai demonstrar, né, também aqueles espíritos que obsediam aquele rapaz que tinha um apego muito grande pelos recursos financeiros. Os seus obsessores, que eram inclusive seus tios, né, eles levam espíritos desencarnados que tinham aquele mesmo apego, aquela mesma situação de sentimento desequilibrado em relação às posses, levam para deixá-los na sua casa, para estimular aquele sentimento nele, para que ele ficasse ainda mais desequilibrado, né? E a autoobsessão, que a gente já falou, que é o caso do escritor desencarnado. E encarnado para encarnado, a gente tem a condição também de pais com os filhos. Normalmente os pais acabam se transformando nos obsessores dos filhos, né? Fazendo aquela perseguição, né? Querendo que os filhos sigam as suas ideias, sem permitir que os filhos tenham a liberdade de seguir com as próprias pernas, né? O encarnado para desencarnado, como aquele caso de Libória e a esposa, é muito comum, né? Na perda de entes queridos, muitas vezes nós não temos essa condição de deixar que aqueles que se foram possam ir em paz, nós ficamos, de uma certa maneira, presos, obsediando, né? Então, Joana de Anjos vai dizer que existem algumas mazelas na nossa alma que se tornam portas abertas para a obsessão. As mazelas são os amores exacerbados,
amor acima do limite. Os ódios incoercíveis, ódios extremos, né? Aquela dominação que a gente produz sobre as pessoas. Eu sou o rei dentro do meu ambiente, dentro da minha casa, eu que mando, eu que determino, eu que faço essa dominação. O fanatismo produz também obsessão, abusos do direito, da força, né? A má distribuição de recursos financeiros, paixões políticas, aí agora é o tema em voga, né? Produz obsessão, porque filho brigando com o pai, com mãe, filha com as mães, todos brigando por conta de paixões políticas, enquanto a política vai ficar e o ser espiritual vai prosseguir. Então, viemos às vezes aqui para fazer um reajuste com o espírito. Temos problemas muito maiores do que esses problemas políticas partidárias do país, e nós nos deixamos contaminar pelo problema menor, que é o problema da política partidária, e criamos antagonismos dentro do seio de uma família que muitas vezes ali fomos colocados para fazer a harmonização, para fazer a pacificação de todos nós. Então, essas portas abertas a gente precisa saber fechar. E falando aqui falando dos problemas e quais são as soluções, quais são os remédios. Os remédios nós começamos a nossa vida no reino hominal dos homens, e para que nós pudéssemos fazer a nossa humanização. Nós temos que ser, antes de espíritos que não reencarnam mais, espíritos puros, nós precisamos adquirir a condição de ser humano. Ser humano no sentido amplo da palavra, né? Fazendo com que sejamos verdadeiramente humanos, deixando para trás aquela lembrança, aquela reminiscência do período animal, do reino animal que nós muitas vezes trazemos, e nos transformando cada vez mais em humanos. Outra solução é a laborterapia, a ocupação da mente, não cultivar também ideia negativa, não ficar preso no nosso quarto. A gente tem que arejar a mente, a gente tem que conviver com várias ideias diferentes, né? Agir sobre o ser inteligente, fazer o esclarecimento, né? Joana vai dizer assim: dize-me com quem andas e te direi com quem estás. Então, cultivar também qual é o grupo que a gente está permanecendo, qual é o tipo de relação, né? Então, essas são fazer a inserção num grupo que seja produtivo, que busque o crescimento. Para a gente finalizar, que eu acho que eu já estou passando da hora, eu queria só concluir a obsessão e mediunidade, dizer que a mediunidade é como se fosse um sistema de tratamento de água. E para que possa, então, sair a partir das produções mediúnicas, água potável, água cristalina, a partir das nossas mãos, a partir das nossas mensagens, é necessário que o filtro esteja limpo e os canos desobstruídos. Então, fazer o conhecimento, o autoconhecimento, para nos libertarmos dos nossos conflitos e limpar o filtro, limpar a nossa mente, pensar sempre nas coisas mais positivas possível. Bom, muito obrigado pela paciência, que Jesus nos abençoe, e desejo ao grupo de estudos espíritas Iluminação Crística muita paz e que tenham muito sucesso, que possamos realizar e fazer caridade, porque fora da caridade não há salvação. Boa tarde a todos.